Todo mundo acha que uma pessoa assexuada é alguém que está fora dos padrões da sociedade, como um peixe fora d'água. Mas você sabe o que é de fato ser assexuado? Muito pouco é falado sobre esse tema e talvez por isso ainda exista tanto preconceito. Estudos recentes apontam que o número de pessoas assexuadas é gigantesco, bem maior do que você imagina. Mas um detalhe importante, a sexualidade é diferente de celibato, que é uma abstinência de atividade sexual muito ligada à escolha ou crença de uma pessoa em privar-se de experiências sexuais. Já a assexualidade não é uma escolha, a pessoa simplesmente não sente desejo sexual e isso não interfere em sua vida amorosa, desde que os envolvidos estejam de acordo. Você pensou que isso não fosse possível, né? Mas sim, muitas pessoas vivem relacionamentos duradouros sem nunca terem praticado sexo. Eu sou o Guilherme Marques e eu te apresento agora 7 verdades sobre a assexualidade que você deveria saber. Número 1. População mundial. Uma pesquisa feita por Anthony Bogaert, no Canadá, estima que cerca de 1% da população mundial é assexuada. Isso equivale ao surpreendente número de 70 milhões de pessoas. Anthony utilizou relatórios de um estudo de 1994, em que entrevistaram 18 mil britânicos sobre sexo. Uma parte significativa afirmou nunca ter sentido desejo sexual. As informações aprofundadas estão no livro Entendendo a Assexualidade. Sobre o assunto polêmico, um professor da Brock University, no Canadá, afirma que os assexuados fazem parte da quarta sexualidade, seguidos pela hétero, a homo e a bissexualidade. Número 2. O império do sem sexo. Esse assunto com certeza rende muito pano pra manga e nada melhor do que conhecer para quebrar estereótipos. Em um documentário bastante famoso é revelado a experiência de muitos casais japoneses. No Japão é muito comum que os casais pratiquem pouco sexo durante os primeiros anos de casamento. Depois de um tempo, normalmente depois da gestação, cada um vai pro seu lado e eles deixam de ter relações sexuais definitivamente. O documentário se chama O Império do Sem Sexo, também conhecido como O Império dos Assexuados. Número 3. Assexuados também namoram. As pessoas com essa sexualidade têm uma vida completamente normal, mesmo não gostando de fazer sexo. Não é uma doença e sim uma falta de interesse pela prática sexual. Muitos pesquisadores defendem a assexualidade como uma condição sexual que nascemos com ela. Os assexuados afirmam que a realização amorosa pode vir do carinho, da compaixão ou até de uma aceitação. Sendo assim, podem se apaixonar e ser felizes sem a presença do sexo na relação. Um exemplo disso é o casal Sophie e George, apaixonados e assexuais. Um namoro comum como qualquer outro. Sophie Jorgensen e George Norman namoram há cerca de 5 anos, mas apesar de George já saber da sua orientação há algum tempo, ele só começou a se identificar abertamente como assexual no primeiro ano da universidade. Número 4. Os números crescem. A comunidade de assexuais tem crescido muito nesses últimos 10 anos, com o aumento dos debates e esclarecimentos sobre o tema nas redes sociais. Mas pesquisas e dados são limitados e é difícil estimar quantas pessoas assexuais existirão no futuro. A tendência é que as estatísticas aumentem. Número 5. Preconceito sexual. Mesmo em pleno 2016, ainda há problemas na aceitação de assexualidade por causa do preconceito. Um estudo sugeriu que essas pessoas são vistas de forma bem negativa. Enquanto os homens que praticam sexo são bem vistos socialmente, os assexuados são muitas vezes discriminados. Número 6. Românticos e aromânticos. Mark Kerrigan, sociólogo da Universidade de Warwick, mostra que há uma diferença entre assexuados aromânticos e românticos. Os aromânticos não têm tanto envolvimento sentimental, então, na maioria das vezes, eles não querem ser tocados, não querem nenhuma intimidade física. Já os românticos, para eles, não existe atração sexual, mas sim atração romântica ou sentimental. Número 7. Você é demissexual? Depois desse vídeo, alguns de vocês podem ter achado que também são assexuais, mas existe um termo que você precisa conhecer: demissexualidade. Essa condição é explicada como pessoas que só sentem algum tipo de desejo por sexo depois de um envolvimento afetivo e psicológico. Muitos demissexuais, no início, acreditam ser assexuados porque não conseguem se interessar sexualmente por ninguém. Para essas pessoas, é muito mais provável sentir desejo por um amigo que conhece e admira do que por um modelo desconhecido na capa da revista. A expressão é utilizada como parte da área cinza da assexualidade, ficando entre os assexuais e os alossexuais, que são os considerados o padrão social quando o assunto é sexo. E aí, se identificou com algum? Grande abraço para você e até o próximo vídeo.
Tchau!